Olá, você sabe diferenciar quando argumentos possuem como base premissas objetivas ou subjetivas? Por que isso importa? Confira neste vídeo. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao canal Tem Lógica. Nesse vídeo procuro argumentar, apresentar motivos pelos quais devemos priorizar premissas objetivas em vez de premissas subjetivas em nossos argumentos. Já sabemos dos programas anteriores que argumentos são utilizados, por exemplo, para justificar, para convencer pessoas e, portanto, são muito importantes no debate. Além dos cuidados que devemos ter com certas falácias, também é importante separar em nossos argumentos aqueles que têm premissas objetivas e, portanto, nós temos um padrão para estabelecer a sua verdade, daqueles que possuem premissas subjetivas, que às vezes não possuem padrão para determinar a sua verdade. Veja só os seguintes exemplos. Ok, para começar vamos diferenciar uma afirmação objetiva de uma afirmação subjetiva. Uma afirmação objetiva, sua verdade independe do que a pessoa profere, pensa, acredita ou sente. Já uma afirmação subjetiva é toda aquela afirmação que não é objetiva, ou seja, é toda aquela afirmação que depende do que a gente pensa ou do que a pessoa que disse acredita ou sente. Nós temos um padrão para determinar a verdade, geralmente quando a afirmação ela é objetiva. Bom, passando para o exemplo de um argumento, nós temos aqui, um conjunto de frases, sendo que uma delas é a premissa e outra é a conclusão, e a gente espera que a conclusão seja derivada das premissas. Premissa, então, hoje em dia, os carros novos são muito caros. Conclusão, logo é impossível que tenha um grande volume de vendas. Ok, esse argumento tem um problema, e o problema aparece nessa questão, são muito caros. Quais são os padrões para esse muito caro? Como é que a gente pode tornar objetivo o nosso método de avaliação dessa frase? Talvez o preço médio de um carro novo em relação ao salário mínimo, ao salário médio. Entretanto, também pode ser demasiado caro para quem disse a frase. E aí caímos que P1 seja uma sentença subjetiva e não objetiva. Então esse é o exemplo de como, muitas vezes em um debate, onde nós estamos querendo defender algum ponto, nós possamos estar talvez utilizando frases onde determinado aspecto, termo ou conjunto de termos são, de certa maneira, subjetivos e não objetivos. Como vocês podem ter conferido nos exemplos que acabei de mostrar, muitas vezes, quando em algumas expressões eu posso utilizar acredito que, penso que, sinto que, nós temos indícios que se trata de uma expressão, de uma frase, de uma sentença que é subjetiva. E sendo subjetivas, nós não temos um padrão claro, aberto a todos para determinar a sua verdade. Muitas vezes é uma questão de quem diz a frase, depende de quem sente, de quem pensa e de quem acredita naqueles elementos. Para um bom debate, devemos ter sentenças objetivas, tais como, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. O dia 25 de dezembro cairá numa segunda-feira, segundo o calendário vigente no Brasil. Ou seja, quando nós procurarmos por algum padrão para determinar por que essas sentenças são verdadeiras, outras pessoas terão que concordar. Não depende apenas do que eu sinto, do que eu penso. E, portanto, se um debate ele quer ser produtivo, se um debate quer seguir adiante para conclusões, para situações que sejam interessantes, é importante que as premissas sejam objetivas. Do contrário, muitas vezes não teremos um foco no nosso debate
ou estaremos à mercê, como acabamos de ver, de questões subjetivas, onde depende para cada um o que está em jogo, e não algo que seja, por exemplo, coletivo. Bom, se você tem alguma situação que você acha que seja uma confusão entre objetividade e subjetividade, comenta aqui embaixo no vídeo. Se você achou que esse vídeo é interessante ou que ele possa ser importante para outras pessoas, por favor, nos ajude compartilhando e lembrando, toda semana um vídeo aqui no Tem Lógica.